Então, dando continuidade, espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando da aula. Então, vamos lá, a retomada dos estágios. Então, o primeiro estágio é caracterizado pela vermelhidão tecidual, né? E essa vermelhidão, ela já requer de nós um cuidado específico. Os cuidados eu já passei a vocês: hidratação, né? Hidratação local, mudança de decúbito, a utilização de placas protetoras, colchões especializados, como casca de ovo ou como esses flutuantes, mudança de decúbito, reforçar a ingesta hídrica e reforçar também o suporte nutricional, porque ele é muito importante. Falando de suporte nutricional, hoje o mercado oferece até suplementos para pessoas que têm feridas, tá? De várias naturezas. Só que são caros, os produtos que nós utilizamos para cuidar das feridas normalmente são produtos caros, né? São produtos muito revolucionários, bastante tecnológicos, mas são caros. Infelizmente, nem todos têm acesso a eles. Bom, o segundo estágio já tem uma abertura do tecido, como eu disse anteriormente para vocês. O segundo estágio já tem abertura do tecido, é uma ferida não tão profunda, com a coloração vermelha ou rosa, o que nos dá a entender que tem fator, né, que tem perfusão sanguínea, que o sangue ainda circula naquele local, mesmo que com a lesão, e ainda teremos a presença do exudato. Lembre-se que exudato é diferente de pus. O pus, ele reúne restos de células nossas de defesa, reúne restos de toxinas de bactérias. O exudato, ele é um líquido proveniente ali da ação das nossas células de defesa. Então, à medida em que as nossas células de defesa reconhecerão o processo de uma ferida, elas vão criar uma série de eventos para nos defender daquela lesão. E aí temos a presença do exudato. A terceira fase, o terceiro estágio já é uma ferida mais profunda, né? E essa ferida, ela vai ela vai solicitar, ela vai requerer de nós um cuidado mais intenso, porque ela já tem uma profundidade maior, e essa profundidade maior, né, onde a gente já consegue visualizar a gordura, os tecidos adiposos, esse estágio a gente já tem que se atentar, porque tem uma propensão muito grande a ser uma porta de entrada para outras infecções. Então, nesse estágio aqui, pela profundidade, a gente fala do túnel, a pessoa ela tem uma probabilidade de uma infecção generalizada por conta da profundidade. Então, se uma bactéria cai ali, principalmente nessas regiões sacras, onde estão perto de saída de fezes, de urina, e enfim, materiais contaminados, o risco é muito grande. E o quarto estágio, a gente já consegue visualizar osso, a gente já consegue visualizar o músculo do paciente, enfim. E ainda temos a presença de tecidos necrosados, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Pessoal, e o tratamento efetivo, os curativos? Bom, hoje existem muitos cursos de aprimoramento, né? Cursos bem específicos aos profissionais que se interessam a essa categoria, a essa gama aí da enfermagem. Mas cada ferida vai ter uma característica. Vão existir as feridas contaminadas, as feridas não contaminadas, as feridas infectadas e as feridas não infectadas. As feridas infectadas são feridas que contêm muitas vezes até a presença do pus, a presença dos sinais flogísticos, a presença de tecido necrosado, a presença do odor. Algumas feridas estarão no processo de cicatrização, com aqueles grânulos, aquelas bolinhas vermelhas, ou aquelas fibrinhas, né, as fibrinas que representam a constituição de novos tecidos. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa diferenciação de uma ferida para outra. Eu falei aqui das fases, mas cada paciente pode responder de uma forma diferente, tá? Então, aquilo que nós vamos utilizar em relação ao curativo é algo a ser prescrito pelo médico. O que eu posso adiantar a vocês é que se faz muito importante a higiene correta dessas feridas, tá? De modo a sempre utilizar um sabão neutro durante o banho desse paciente. E depois do banho, sempre secar bem essa ferida
assim, um adendo super simples, mas que faz muita diferença. Muitas vezes eu já vi pessoas fazendo curativos e usando soro fisiológico para limpeza ali da ferida e esguichando o soro com muita força. Isso é muito ruim e muito nocivo, porque quando você esguicha, né, o soro com muita força, você pode estar lesando possíveis tecidos novos, né? Aquelas fibrinhas novas que estão se reconstituindo, né? Ou então aqueles granulozinhos novos, você pode destruí-los porque eles são muito frágeis à medida que você taca com tudo. Então, a limpeza ela tem que ser feita de modo muito delicado, tá? E sempre nós fazemos a higiene de toda e qualquer ferida do meio menos contaminado para o mais contaminado, ou seja, sempre de fora para dentro e sempre desprezando a gás, enfim, para que a gente não leve a contaminação. Fez o soro, né? Higienizou com soro, seque bem. Aplique a pomada sempre prescrita pelo médico. Existem várias pomadas de acordo com as características da lesão que elas vão apresentar. Utilizamos ali no centro da ferida e nas bordas. Comumente nós utilizamos o Dersane e vamos ocluir essa ferida, porque de fato ela se torna uma porta de entrada para infecções recorrentes. Nós temos que nos atentar a isso. Quem vai prescrever o número de trocas de curativos também é a sua enfermeira, e aí a gente sempre vai obedecer essa prescrição. Alguns materiais que são conhecidos aí, no caso que são utilizados nas feridas, eu vou falar alguns deles para vocês. A papaina. Gente, a papaina, né, é uma substância, a derivada de uma substância natural do mamão, e todo mundo sabe, né, que em processos de gastrite, de úlcera, o mamão ele é benéfico porque ele é cicatrizante. Porque o que seria uma úlcera de estômago? É como se fosse uma erosão, um buraco, grosseiramente falando, né? E aí o mamão ele contém essa papaina que é capaz de promover, auxiliar, né, na cicatrização nesse processo natural. Sendo assim, nós sabemos que o mamão ele contém a papaina, que é um nutriente rico e importante no que tange ali a cicatrização. Existem aí essas medicações à base de papaina, só um pouquinho, muito utilizados em feridas que vão nos auxiliar na cicatrização, quando nós precisamos atingir aqui a cicatrização dessa ferida. Então, a papaina, ela é utilizada. Temos também as placas de carvão ativado. Elas têm outras finalidades. As placas de carvão ativado, elas são utilizadas em feridas com um odor muito fétido. O odor também ele é um indicativo do potencial de contaminação de uma ferida. Então, a gente utiliza a placa de carvão porque ela suga, né? Ela puxa toda aquela secreção presente e também faz com que minimize o odor, porque isso traz muito desconforto ao paciente. Então, as placas de carvão ativado, elas ajudam a minimizar o odor e ajudam também a puxar, a fazer tipo uma drenagem aí desse exudato presente na ferida, tá ok, pessoal? Então, é muito importante esses cuidados, né, que eu digo a vocês, de mudança de decúbito. Parece tão simples, mas faz toda a diferença. A administração da dieta correta de acordo com o diagnóstico do paciente, a estimulação da ingesta hídrica, esses cuidados com essas espuminhas que a gente coloca no calcânio do paciente, com esses coxins que a gente faz também evitando o atrito entre os membros, os coxins adequados. E todos esses cuidados, eles são fundamentais para que a gente consiga aí a melhoria do quadro do paciente. A mudança de decúbito, ela faz com que haja uma perfusão de sangue maior, né? Ou seja, que o sangue ele consiga ser melhor distribuído aos tecidos, e isso favorece aí na questão da prevenção das lesões por pressão, tá ok? Pessoal, acho que agora ficaram uns vídeos aí consideráveis para vocês, tá? E agradeço e vamos para mais uma atividade, provavelmente ali no fórum alguma coisinha a professora vai inventar. Pessoal, muito obrigada, fiquem com Deus.